Olá, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu quero discorrer sobre as quatro formas, as quatro jornadas, melhor dizendo, para a gente conseguir alcançar uma maestria no piano, tá? O fato é que hoje você tem acesso à informação muito fácil, tá? Com a internet aí, com um clique a gente consegue buscar e ter conhecimento de diversas coisas, né? E a gente pode descobrir diversas informações que seria impossível há alguns anos atrás, tá? E eu vou começar minha apresentação, vou só mudar aqui para o meu slide com essa imagem. Eu acho que essa imagem ela representa muito bem o que é a internet. Esse mar de informação que está disponível para a gente a qualquer momento, tá? Então isso assim, isso por si só é uma enorme vantagem para a humanidade no geral, né? A gente consegue acessar a informação num clique, mas em contrapartida tem algumas coisas que podem ser ruins. E eu acho que a primeira delas, com relação ao piano, é que quando você tem um mar de informação, você não consegue saber para onde você vai. Vamos pensar que você está numa praia e para você conseguir atingir um nível técnico ou saber tocar aquela música que você mais gosta, você precisa de chegar numa ilha. Então, é como se você simplesmente pulasse naquele mar aberto e tentasse com as suas braçadas, com o seu próprio corpo nadando, enfrentando todas as diversidades que vão aparecer no caminho, para tentar chegar naquela ilha, mas às vezes nesse caminho, de repente você está nadando e você pega uma outra direção, que vai chegar num outro ponto e você vai dar uma volta enorme para chegar na ilha que você queria, entende? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Qual que é a função do professor, principalmente, mesmo que a gente tenha aí um acesso à informação 24 horas e qualquer tipo de informação? É justamente como se ele fosse um barco e que você que você entrasse nele e ele iria te conduzir pelo caminho mais fácil e rápido aonde você quer chegar, tá? Então acho que esse ponto é muito importante da gente dizer e eu gosto muito dessa frase que eu acho que resume muito bem o que eu acabei de falar. Nas ondas da internet você navega ou você naufraga. Ajuste as suas velas. Com o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês quais são as jornadas que você pode percorrer para conseguir atingir um nível técnico, tá? Então eu vou tentar dar um direcionamento para que você tente ajustar isso às velas, né? O que você precisa de fazer para ser ajustado, para que você consiga avançar cada vez mais no piano. Então vamos para a parte prática. Os métodos, né? Então a gente tem diversos métodos, né? Eu vou apresentar quatro deles para você percorrer essa jornada. O primeiro, que eu acho que talvez a grande maioria, quando pesquisa na internet, quando começa a pesquisar sobre piano, sobre como tocar tal coisa, eles vão por vídeo tutorial, né? Todo mundo, até eu, assim, eu já vi muitos, porque muitos alunos chegam para mim comprando essa ideia, tá? Então vocês com certeza já devem ter visto essa tela em algum momento da jornada de vocês, tá? Praticamente, se você colocar no YouTube tal música, tutorial, enfim, como tocar tal música, você vai deparar com algum tipo de vídeo desse esquema, né? Praticamente você tem aqui as notinhas que você tem que executar com a mão esquerda, geralmente essas azuisinhas, né? Ou às vezes não tem diferenciação de cor, né? E essas daqui mais claras, esse verde claro, seriam as notas que você tem que executar com a mão direita, ok?
Vamos então analisar um pouco sobre esse tipo de método. A primeira, acho que o grande. Opa, peraí, calma. É isso. Bom, aqui o computador deu uma acelerada. Então, acho que a principal vantagem desse método é que você consegue tocar as músicas conhecidas, aquela música que você fala, nossa, queria tanto tocar essa música, de uma maneira que você não precisa ter nenhum pré-requisito. É muito simples, né? Você só tem que olhar onde você tem que tocar e tocar aquelas notas. O tempo você já sabe mais ou menos porque você conhece a música. Então, assim, você não precisa de ter. é, é, eu coloquei sem nenhum pré-requisito, mas às vezes você vai pegar uma música muito difícil que fazer uma versão mais fácil seria um pré-requisito para você fazer uma versão mais complicada, né? Mas no geral a gente não precisa de ter nenhum pré-requisito para poder executar uma música através desse método, tá? Eu acho que agora a gente vai para os contras, tá? Eu acho que a principal coisa negativa é que você sempre vai ser refém de terceiros. Você sempre vai depender da boa vontade de uma pessoa ir lá no YouTube ou qualquer canal que seja, colocar como que você tem que fazer, né? Então isso é um contra muito forte. Você não vai ser independente na sua formação se você utilizar essa metodologia, tá? Outra coisa, o pianista, ele nunca vai ter um embasamento técnico. Ou seja, eu vou voltar aqui, peraí. Ó, vou explicar. Quando você vê um vídeo com essas notinhas descendo e você tem que executar no tempo que está escrito lá, você não sabe com qual dedo você tem que tocar, se é com o polegar, se é com o indicador, o dedo do meio, enfim. Você não sabe qual dedo que você tem que tocar, então você meio que vai colocando os dedos que você vai achando que é mais fácil, então sempre você vai estar ali colocando de um jeito que às vezes não é tão correto, às vezes você pode, dependendo do esforço físico que você fizer, você pode até se lesionar. Tá? Então, a gente, com esse tipo de método, a gente não vai ter esse embasamento técnico para saber exatamente qual que é a forma mais correta de executar aquela música, ok? Então, esses são os prós, né, que é tocar sem nenhum pré-requisito, e os contras é sempre ser refém de uma terceira pessoa e não ter nenhum embasamento técnico. Vamos para a segunda. Peraí. O segundo método que eu acho que também as pessoas ouvem as pessoas ouvem muitos falar sobre é tocar de ouvido, tá? Eu coloquei até essa imagem que eu achei super legal, que é um quarteto de cordas aqui, né, no ouvido de uma pessoa, tá? Basicamente, a gente sempre ouve aquela pessoa que fala, nossa, aquela pessoa toca de ouvido, ela ouve aquela música, ela consegue tirar, né, aquela música de ouvido sem precisar de ter nenhum conhecimento formal de música, enfim, né? Então sempre a gente ouve falar disso daí, né? Então vamos ver como é que são os prós e contras dessa metodologia. O pró, né, a coisa positiva é que você tem que desenvolver um treinamento aguçado do ouvido, né, que é necessário para qualquer pianista, não só qualquer pianista, mas qualquer pessoa que queira tocar qualquer instrumento ou cantar, precisa ter um ouvido aguçado, né, precisa ter um ouvido apurado para saber se está fazendo a coisa certa ou não. Eu acho que os contras é naturalmente mais difícil para qualquer pessoa, tá? Uh, Existem técnicas para você desenvolver o bom ouvido, tá? Mas se uma pessoa durante a infância teve uma vivência musical um pouco maior, ou que já toca outros instrumentos, né? Se a pessoa já toca um outro instrumento, já tem algum embasamento de outro instrumento, é naturalmente mais fácil para aquela pessoa, né? Não que uma pessoa que nunca treinou nunca vai poder tirar música de ouvido, não. Mas é um pouco mais complicado para quem nunca teve nenhum tipo de treinamento.
tá? Deixa eu botar aqui. Um contra que eu coloquei aqui é a tendência de ficar. Desculpa. A tendência de ficar. Opa! A tendência de ficar estagnado. Como assim? Tá? Então, eu vou contar uma história para vocês para exemplificar essa história de ficar estagnado quando você tira a música de ouvido. Eu tenho uma aluna, tá? Não vou citar o nome dela, mas essa minha aluna, ela tem um parente, eu não lembro o que que era, qual que é a relação de parentesco, mas que essa pessoa, essa minha aluna, né, ela aprendeu por uns métodos mais convencionais e ela tinha esse parente que tocava piano de ouvido e a minha aluna falava, ai meu Deus, eu estudo, parece que não- essa pessoa que é minha parente aqui, ela toca sem nunca ter aprendido música na vida, ai meu Deus, como que pode? Eu falei, tá, legal, mas você observou que ela toca aquela música X, né? Ela toca, o repertório dela é bem reduzido, porque ela só toca algumas músicas específicas. O fato é que o, a minha aluna, ela foi trabalhando e ela foi, com o passar do tempo, aquela admiração que ela tinha por aquela menina que tocava de ouvido, foi se reduzindo muito. Por quê? Porque ela só tocava as mesmas coisas, enquanto que a minha aluna, que tinha dificuldade inicial, foi estudando e foi ampliando o seu repertório. E a partir daí ela começou a perceber que as coisas não são bem por aí, tá? A tendência de uma pessoa tocar de ouvido, tocar sempre as mesmas coisas é muito grande, enquanto que uma que estuda, que está sempre no caminho, né, pré-determinado, a tendência dela a decolar é bem maior, né? Eu até falo, assim, se uma pessoa ela é muito boa de ouvido, tá? É, para tomar muito cuidado. Eu tive alguns alunos, agora a experiência própria, alguns alunos que tinham um ouvido muito bom e tiravam as coisas de ouvido. A questão é que essas pessoas tendem a achar um conhecimento um pouco aprofundado, não necessário para o aprimoramento musical, e por conta disso, elas ficavam nessa estagnação de sempre tocar as mesmas coisas ou tocar da mesma forma. Então, sempre quando o aluno vem para mim que já toca de ouvido ou que tem uma facilidade de tirar a música de ouvido, eu falo isso para eles. Não fique estagnado, continue seu estudo, tente aperfeiçoar sempre, não pense que o que você consegue fazer, né, tirar a música de ouvido, é uma habilidade eh, que vai ser 100% da sua formação, vamos dizer assim. Né? Existem milhares de outra coisa. E ter um ouvido bom e conseguir tocar música de ouvido é uma coisa muito pequena dentro do universo musical. Certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Ah, acordes e levadas rítmicas. A terceira jornada aí, tá? Acordes. Muitos de vocês conhecem esse tipo de cifra, né? O que que representa esses C7 sus, né? E o que que você tem que tocar, né? Qual que é o pró? A pessoa consegue tocar várias músicas sem eu acho que eu escrevi errado aqui. A pessoa consegue tocar várias músicas. Ah, entendi. A pessoa consegue tocar várias músicas se conhecer uma quantidade pequena de acordes, tá? Eu acho que isso é muito legal falar, que a gente pode fazer até um paralelo com o pessoal do violão, né? Eu não sei se você teve algum contato com alguém que toca violão ou se já tocou violão na sua vida, mas esse método é muito utilizado no violão. A pessoa, quando ela começa a aprender violão, ela aprende lá as posições dos acordes, coloca a cifra na frente delas e elas tocam aqueles acordes que estão escritos, né? Aprende uma quantidade de acorde e com a quantidade limitada de acorde eu consigo tocar muitas músicas. Nossa, consigo tocar várias músicas, né? Qual que é o contra disso? Tá? Peraí. O contra.
é uma aprendizagem majoritariamente por imitação. Tipo assim, isso acontece muito no violão, tá? No piano também acontece, mas num número um pouco menor, tá? Você aprende a posição, vou dar o exemplo do violão, tá? Deixa eu mudar aqui, peraí. Você aprende um acorde lá, né? Ah, eu aprendi Dó maior. O Dó maior é assim que eu faço. Toco essas cordas, esses dedos nessas casas. Ou no piano, Dó maior, eu aperto essas teclas com esses dedos, sei lá. E daí a pessoa sabe fazer aquilo. Mas ela tá imitando, né? Ela não entende muito bem por que, que o Dó maior é aqui no violão, por que, que o Dó maior é ali no piano. Ela às vezes não pode entender muito sobre isso. Aí eu vou fazer só um adendo, tá? Não significa que uma pessoa que toca só por acorde, ela não vai ter um conhecimento mais profundo, que é o que eu falei aqui embaixo, né? Geralmente tende a ter uma visão limitada de como que a música funciona. Às vezes a pessoa não vai ficar só nisso, às vezes ela vai pegar os acordezinhos e vai estudar mais a fundo, tá? Mas é uma tendência muito grande de não ter um aprofundamento. Ela vai repetir aquilo lá que vão falar. Dó maior é aqui, eu faço desse jeito, tenho essas possibilidades. Aqui eu faço um sol maior, né? Toco essas notas, tenho essas possibilidades e vai ficar de repente muito só nisso, tá? Só um adentro também. Eu vou lembrando de algumas coisas aqui no meio do caminho. E tocar só isso também não é uma coisa que é tipo assim, você já vai ter um repertório bacana de fazer isso, né? Se aprender essas levadas, você vai ter um repertório bacana e um estudo é, longo aí, que você vai ter muitas coisas para estudar. Então, eu falo assim, mas dentro disso tem um universo bem é, com bastante coisa que dá para a gente explorar, né? E o último método é a leitura de partitura, tá? Vocês já devem ter visto alguma partitura na vida de vocês também, ou não, mas são aquelas bolinhas dentro de uma pauta musical, que são aquelas linhas, que a gente coloca as bolinhas em cima das linhas, tá? Ou nos espaços entre elas. Os prós, aí eu vou destacar vários prós dessa metodologia, tá bom? Primeiro é que você vai conhecer, você necessariamente vai ter que conhecer o sistema musical e como que ele funciona por dentro. Assim, você vai entrar dentro do sistema musical. Você vai conseguir tocar uma música sem, ao menos, tê-la ouvido antes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante eu falar, porque eu, Lucas de Paula, trabalho em vários lugares, né? Eu toco em vários eventos, faço várias coisas. Isso é muito importante para mim, na minha profissão, porque às vezes eu vou tocar em um casamento, eu não preciso nem de saber que música vai tocar. Se tudo está escrito na partitura, a única coisa que eu tenho que fazer é decodificar aqueles símbolos e trazer para o meu piano aquilo que está escrito. Que naturalmente a música vai acontecer. Então isso é uma grande vantagem. Inúmeras vezes eu nunca tinha ouvido aquela música. Hoje em dia, na verdade, se eu vou pegar uma partitura nova que eu nunca tenha ouvido, eu não conheço, eu primeiro toco ela e depois eu ouço. Porque a partitura permite a gente fazer isso. Isso é um ponto muito importante. Consegue executar exatamente como a música deve soar. Então, se você aprende de ouvido, aprende por cifra, tá? Você às vezes não vai tocar exatamente como aquela música deve soar. Às vezes você vai chegar muito perto, às vezes você vai criar uma versão nova daquela música, porque você tem essas possibilidades de você fazer uma versão sua, isso é muito legal também. E nos vídeos tutoriais, às vezes você tem um tutorial muito bom que vai fazer com que você execute também exatamente como deve soar, mas na partitura esse é o processo que é o processo natural.
Então, sempre quando você tem uma partitura, aqueles signos ali colocados uh, vão ser exatamente como a música deve ocorrer, né? Não tem uma divergência muito grande, né? Não, divergência muito grande não. Não tem divergência, ao menos se for um arranjo de uma música, tá? Mas mesmo que seja o arranjo vai soar daquela forma, né? Contras. Primeiro, a partitura ela é apresentada como um método de difícil assimilação, tá? Então, deixa eu transitar aqui para a minha outra tela. Isso é um ponto muito importante também de falar. Muita gente, quando começa a ler partitura, enfim, tenta fazer o processo de leitura, fala: Nossa, é muito difícil isso, né? Nossa, eu não vou dar conta. Enfim, né? Então a gente tem sempre essa história da leitura de partitura. E a ideia aqui é que, na minha concepção, é mais um pré-conceito de que, de alguma forma, ou de um contato que você teve errado com o sistema, ou enfim, de alguma forma, você colocou isso na sua cabeça. E eu acho que não é tudo isso que as pessoas, ou que algumas pessoas falam, tá? Se você pensa isso, eu já vou fazer um convite para você e vou falar que tenta, acompanha os próximos vídeos, tenta mudar um pouco a sua concepção, tá? É um desafio que eu lanço, uma ideia aí que vocês podem ter, tá? Para se pensar. Outra coisa, demora-se mais tempo para aprender algo mais elaborado. Isso também, tá? É uma questão muito importante. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou ter que começar a tocar uma notinha por vez, parece que isso vai demorar tanto para eu conseguir chegar aí numa excelência, para eu conseguir tocar aquela música que eu amo, né? Nossa, então, sim, demora um pouco mais, mas se o processo for conduzido de uma maneira maestrosa, vamos dizer assim, você vai conseguir executar as músicas que você mais gosta, vai conseguir executar algumas músicas mais elaboradas, sem demorar tanto tempo. Então, o segredo está no processo de aprendizagem, ok? Legal. Dito isso, vamos para o próximo ponto aqui, que vai ser a grande pergunta: qual é a jornada mais rápida e interessante para se aprender piano? Tá? É interessante ressaltar essas duas palavras que eu coloquei, rápida e interessante, né? Porque às vezes pode ser que, ó, pra você tocar, para ser assim, o mais interessante para você fazer, para você saber é isso, mas às vezes não vai ser tão rápido. E às vezes se for um rápido demais, não vai ser a coisa mais prudente a se fazer, né? Então a resposta vai ser, rufem os tambores, a combinação de todas elas nas devidas proporções, tá? É isso que eu utilizo com os meus alunos. Deixa eu voltar aqui. Eu utilizo muito isso com os meus alunos, tá? Eu não só ensino leitura de partitura, mas como eu ensino músicas de ouvido, eu ensino cifras e eu extingo os meus alunos, eu faço com que os meus alunos procurem vídeos tutoriais, tá? Porque eu acho que a média dessas quatro jornadas que eu disse nesse vídeo é o que vai fazer com que o processo seja mais rápido, mais interessante e que realmente o aluno vai se sentir com muito prazer em estudar piano. Aí um ponto que eu coloco, a combinação de todas elas nas devidas proporções. E é isso que é o ponto, né? Eu não posso focar muito numa coisa que às vezes não vai ser o ponto mais importante
Ou às vezes às vezes não dou tanta atenção em um outro ponto, em um outro tipo de metodologia que não vai ser interessante. Então, a questão aqui é tentar deixar tudo muito bem equilibrado, né? E por fim, para encerrar esse vídeo, ok? Eu quero colocar uma frase do Picasso. Eu sempre tento fazer o que eu não sei, e é assim que espero aprender algo novo. É muito importante a gente sempre ter isso em mente. Aprender uma coisa nova não é simples, né? É uma coisa que exige uma dedicação, exige aí uma atenção muito especial. E você tem que sempre pensar que qualquer pianista ou pessoas que hoje em dia tocam profissionalmente ou não, elas começaram do zero, em algum ponto na vida delas. Uns podem começar quando era criança, outros podem ser durante a fase adulta, não importa. A questão aqui é que sempre tem um ponto de partida, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou sempre tentar postar vídeos durante a semana para abordar alguns assuntos como esse, ou enfim, eu vou tratar vários assuntos para tentar facilitar essa jornada para alcançar a maestria na execução do piano. E então eu te aguardo até o próximo vídeo e tchau, tchau!